O livro Poder S.A., escrito por Beto Ribeiro, explora uma narrativa envolvente sobre o mundo dos negócios e o poder que permeia as relações profissionais e pessoais. Trata-se de uma obra que mistura elementos de ficção e realidade, trazendo lições poderosas sobre liderança, sucesso, ética e os desafios de crescer em um ambiente corporativo marcado por competição, intrigas e complexidade. A trama é centrada em Rodrigo, um jovem ambicioso que almeja alcançar o topo da cadeia de comando em uma das maiores empresas do país. Ele enfrenta desde cedo dilemas morais e a pressão para tomar decisões que podem definir sua trajetória não só no ambiente profissional, mas também em sua vida pessoal. Ao longo de sua jornada, Rodrigo entra em contato com figuras influentes do mundo empresarial, cada uma representando diferentes abordagens de poder e liderança, enquanto tenta encontrar seu lugar em meio a essa teia de interesses e manipulação. Beto Ribeiro usa a experiência de Rodrigo para ensinar o leitor lições valiosas sobre o que realmente significa ter poder e sucesso. A história oferece uma visão crítica do que acontece nos bastidores das grandes empresas, expondo tanto os jogos de poder quanto os valores e princípios que, segundo o autor, devem guiar aqueles que buscam prosperar de maneira ética e sustentável. A linguagem do livro é acessível, o que torna os conceitos de negócios e liderança fáceis de serem compreendidos até mesmo por quem não tem formação na área. Ribeiro usa metáforas e exemplos práticos para ilustrar seus pontos de forma didática, e seu estilo de escrita é dinâmico e envolvente, fazendo com que o leitor se sinta imerso na narrativa. Dicas e orientações do livro. O verdadeiro significado do poder. Uma das principais orientações do livro é a compreensão de que o poder vai além da autoridade ou posição hierárquica. Para Beto Ribeiro, o verdadeiro poder está na capacidade de influenciar pessoas positivamente e de criar um ambiente onde todos podem prosperar. Ele explora como o poder, quando usado de maneira ética, pode construir relacionamentos fortes e de confiança, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. A importância da inteligência emocional. Ribeiro destaca que, para ascender em uma estrutura corporativa e manter-se no topo, é fundamental dominar a inteligência emocional. Ele ilustra isso por meio de Rodrigo, que aprende a lidar com pressões, desafios e conflitos internos sem comprometer sua sanidade ou seus valores. O autor ressalta que saber controlar emoções e entender as dos outros é crucial para quem deseja ter sucesso em ambientes altamente competitivos. Ética acima de tudo. O livro coloca um grande foco na importância de agir com integridade e ética, mesmo quando as circunstâncias tornam isso desafiador. Ribeiro alerta que, muitas vezes, os profissionais se veem em situações onde a corrupção, a falta de transparência ou o desejo por resultados rápidos tentam desviar o caminho ético. A mensagem clara do livro é que, a longo prazo, a integridade é sempre o melhor caminho. Aprendizado contínuo. Outro ensinamento importante que permeia o livro é o valor da educação e do aprendizado contínuo. Beto Ribeiro encoraja os leitores a nunca parar de se aperfeiçoar, seja através de estudos formais, leituras, mentorias ou experiências práticas. O personagem Rodrigo reflete essa ideia, mostrando que aqueles que investem em conhecimento estão sempre um passo à frente dos demais. Relações humanas no centro do sucesso. Uma das lições mais poderosas do livro é o entendimento de que o sucesso de uma empresa ou de uma carreira está, em grande parte, baseado nas relações humanas. Rodrigo aprende, ao longo de sua trajetória, que as conexões verdadeiras e profundas, baseadas na confiança e na empatia, são o alicerce para o crescimento sustentável. Ribeiro reforça que é importante cultivar essas relações, tanto com superiores quanto com colegas e subordinados. Resiliência e superação. A resiliência é uma das qualidades mais destacadas na narrativa. O autor mostra como o personagem principal enfrenta momentos de crise, perdas e fracassos, mas continua avançando. A mensagem de Ribeiro é clara: o caminho para o sucesso não é linear,
E aqueles que triunfam são os que têm a capacidade de se reerguer após quedas e de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Autoconhecimento. O livro também aborda a importância de conhecer a si mesmo, de entender quais são os próprios limites, valores e metas. Ribeiro aconselha que o autoconhecimento é fundamental para que se possa liderar de maneira eficaz e tomar decisões alinhadas com os próprios princípios. Tomada de decisões difíceis. Outro aspecto abordado é o processo de tomada de decisões difíceis, especialmente em ambientes de alta pressão. Beto Ribeiro destaca que, para ser um líder eficiente, é necessário saber quando e como tomar decisões difíceis, que muitas vezes envolvem escolhas impopulares ou sacrifícios pessoais. Vem a crítica. O livro Poder S.A. é uma leitura instigante, principalmente para aqueles que estão imersos no mundo dos negócios ou desejam entender mais sobre os bastidores do poder corporativo. O autor, Beto Ribeiro, consegue criar uma narrativa fluida que equilibra ensinamentos práticos com uma história cativante e personagens bem desenvolvidos. O ponto mais forte do livro é a capacidade de Ribeiro de abordar temas complexos como poder, ética, liderança e sucesso de uma forma acessível e inspiradora. Ele traz à tona questões importantes sobre a moralidade nos negócios, algo muitas vezes deixado de lado em obras sobre o mundo corporativo. A jornada de Rodrigo é um reflexo do dilema que muitos profissionais enfrentam ao tentar crescer em um ambiente de constantes pressões e expectativas. Contudo, um dos pontos fracos do livro é que, em alguns momentos, ele tende a ser previsível. As lições de moral, embora valiosas, são apresentadas de maneira que o leitor pode antecipar o que virá a seguir. Além disso, para aqueles que já estão familiarizados com a literatura de negócios e desenvolvimento pessoal, alguns conceitos podem parecer repetitivos. Outro aspecto que poderia ser melhorado é a profundidade com que os personagens secundários são explorados. Enquanto Rodrigo é bem desenvolvido, muitos dos outros personagens servem mais como figuras de apoio, e sua construção poderia ter sido mais rica para adicionar camadas à narrativa. Conclusão. Poder S.A. é uma leitura recomendada para quem busca inspiração e lições práticas sobre o mundo dos negócios e o poder da liderança. Beto Ribeiro entrega uma obra que combina entretenimento com ensinamentos profundos sobre ética, resiliência e a importância de construir relações humanas sólidas e baseadas na confiança. Apesar de alguns pontos previsíveis, o livro tem valor inegável para profissionais de todas as áreas que desejam entender mais sobre como navegar pelos desafios e oportunidades do universo corporativo. O grande mérito de Ribeiro está em trazer uma narrativa envolvente, com toques de realidade, e ao mesmo tempo fornecer dicas valiosas sobre como prosperar em ambientes desafiadores sem perder de vista os princípios morais. Com isso, Poder S.A. é uma obra que inspira seus leitores a refletir sobre seu próprio papel no mundo corporativo e sobre como podem usar o poder de maneira ética e sustentável para construir um futuro de sucesso. Pontos fortes e fracos de Poder S.A. de Beto Ribeiro. Pontos fortes. Narrativa envolvente. A história é cativante desde o início. Beto Ribeiro constrói um enredo cheio de reviravoltas e dilemas, mantendo o leitor interessado. A trajetória de Rodrigo, o protagonista, é cheia de desafios e intrigas corporativas, o que proporciona uma leitura emocionante e de fácil identificação, principalmente para quem vive o ambiente empresarial. Lições práticas de liderança. O livro oferece ensinamentos valiosos sobre liderança, ética e sucesso. Ribeiro consegue transformar as situações enfrentadas por Rodrigo em lições práticas que podem ser aplicadas no dia a dia do mundo dos negócios. Ele explora de forma clara a importância da inteligência emocional, do autoconhecimento e das relações humanas no ambiente corporativo. Ética e integridade como valores centrais. Uma das grandes qualidades da obra é o foco no papel da ética e da integridade no sucesso a longo prazo. Isso diferencia Poder S.A. de outras obras sobre negócios, que muitas vezes priorizam o sucesso a qualquer custo. O livro destaca que, mesmo em um ambiente corporativo competitivo, é possível crescer e prosperar sem comprometer os valores pessoais. Personagem principal bem desenvolvido. O protagonista, Rodrigo, é um personagem bem construído e realista. Ele enfrenta dilemas comuns no mundo corporativo, como a tentação de seguir um caminho antiético para alcançar o sucesso mais rapidamente.
Essa dualidade torna o personagem mais humano e acessível para o leitor, que consegue enxergar as nuances das decisões difíceis. Relações humanas no foco. A obra destaca a importância das conexões e do networking no ambiente de negócios. Ribeiro apresenta isso de maneira eficaz, mostrando que o sucesso de longo prazo depende da construção de relações baseadas na confiança e no respeito mútuo. Pontos fracos. Previsibilidade em alguns momentos. Em certos momentos, a trama se torna previsível, com alguns desfechos sendo fáceis de antecipar. A moral por trás das lições de vida de Rodrigo, embora valiosa, pode parecer repetitiva para leitores mais experientes no gênero de desenvolvimento pessoal e negócios. Isso diminui um pouco o impacto das reviravoltas. Personagens secundários pouco desenvolvidos. Embora o protagonista seja bem construído, alguns personagens secundários são subutilizados ou servem apenas como apoio à jornada de Rodrigo. Eles poderiam ser mais aprofundados, o que acrescentaria camadas de complexidade à história e a tornaria ainda mais rica. Repetição de conceitos de negócios comuns. O livro traz conceitos de liderança, ética e poder que já foram abordados em muitas outras obras do gênero. Para leitores mais familiarizados com o tema, essas lições podem parecer básicas ou já conhecidas, o que pode tornar a leitura menos inovadora. Falta de inovação no desenvolvimento do enredo. Embora a narrativa seja envolvente, a estrutura do enredo segue uma fórmula tradicional de ascensão e queda em meio a dilemas éticos, o que pode não surpreender leitores que buscam algo mais original. Pontos positivos. Facilidade de leitura. O livro é escrito de maneira acessível, o que facilita a compreensão dos temas abordados, mesmo por quem não tem conhecimento prévio sobre negócios ou liderança. Inspiração e motivação. A história de Rodrigo inspira os leitores a refletirem sobre suas próprias escolhas profissionais e a buscarem uma trajetória de sucesso baseada na integridade e nas relações humanas. Conceitos universais. Apesar de tratar de negócios, os conceitos de ética, inteligência emocional e resiliência são universais e podem ser aplicados em diversas áreas da vida, tornando o livro relevante para um público mais amplo. Pontos negativos. Previsibilidade do enredo. Como mencionado, a previsibilidade pode ser um ponto negativo para aqueles que esperam reviravoltas surpreendentes ou uma narrativa menos linear. Superficialidade em alguns aspectos. A obra poderia aprofundar mais algumas questões filosóficas ou morais, especialmente sobre o impacto de decisões éticas e seu efeito a longo prazo no mundo dos negócios. Personagens estereotipados. Alguns personagens são um tanto estereotipados, como os antagonistas que representam figuras clássicas do vilão corporativo, o que pode empobrecer o enredo em certos pontos. Opinião sincera e conclusão. No geral, Poder S.A. é uma obra sólida e bem escrita, que certamente agradará a quem busca uma leitura inspiradora sobre o mundo dos negócios e o poder das relações humanas. O autor consegue mesclar bem uma história fictícia com lições práticas e valiosas que podem ser aplicadas no cotidiano profissional. Através da jornada de Rodrigo, o leitor é convidado a refletir sobre suas próprias escolhas e o que significa, de fato, ter poder e sucesso. A grande força do livro reside na sua mensagem de ética e integridade. Em um mundo corporativo muitas vezes associado à ganância e ao jogo de interesses, Beto Ribeiro mostra que é possível crescer e prosperar sem abrir mão dos valores pessoais. Esse é um ponto positivo fundamental que diferencia Poder S.A. de muitas outras obras focadas em negócios. Entretanto, para quem já está habituado com o gênero, a previsibilidade da narrativa e a repetição de conceitos já conhecidos podem ser vistos como pontos fracos. Além disso, o desenvolvimento superficial de alguns personagens e a ausência de grandes reviravoltas podem fazer com que o livro perca parte de seu apelo, especialmente para leitores que buscam uma história mais densa e inovadora. Em conclusão, Poder S.A. é um livro indicado principalmente para aqueles que buscam inspiração e orientação em suas carreiras, especialmente no que diz respeito à liderança, ética e construção de relacionamentos. Ele oferece uma leitura fluida e valiosa, mesmo que, em alguns pontos, possa carecer de maior profundidade ou inovação. Ainda assim, a mensagem positiva e os ensinamentos práticos fazem desta obra uma contribuição significativa ao gênero de desenvolvimento pessoal e liderança. Minha opinião sincera sobre Poder S.A., de Beto Ribeiro, é que o livro tem um objetivo claro e inspirador:
mas acaba se tornando previsível e superficial em certos aspectos. O autor propõe uma narrativa de crescimento pessoal e profissional baseada em valores éticos e na importância das relações humanas, o que, sem dúvida, é uma mensagem positiva e relevante para o mundo dos negócios. No entanto, a execução dessa ideia poderia ser mais profunda e inovadora, especialmente para leitores mais experientes no gênero de liderança e desenvolvimento pessoal. Pontos fortes. Um dos maiores méritos do livro é a capacidade de envolver o leitor com uma narrativa acessível e fluida. A trajetória do protagonista, Rodrigo, é algo com o qual muitos leitores poderão se identificar, especialmente aqueles que já enfrentaram dilemas éticos no ambiente de trabalho. A construção desse personagem é bem feita no sentido de mostrar os desafios emocionais e profissionais de alguém em ascensão no mundo corporativo, equilibrando ambição e integridade. Além disso, a mensagem central de que é possível alcançar sucesso sem comprometer valores pessoais é uma lição valiosa, em particular em um mundo onde muitas vezes o sucesso é visto como resultado de práticas antiéticas. Beto Ribeiro defende a ética como um pilar fundamental para uma liderança duradoura, algo que falta em muitas narrativas corporativas modernas. O livro é inspirador e proporciona reflexões sobre escolhas de vida e carreira, estimulando o leitor a adotar uma postura mais consciente e ética em seu próprio caminho. Pontos fracos. No entanto, o livro peça pela previsibilidade. A jornada de Rodrigo, embora inspiradora, segue uma fórmula bastante comum, sem grandes surpresas ou reviravoltas. O desenrolar da história, por vezes, torna-se repetitivo, com dilemas que se resolvem de maneira simplista. Isso pode fazer com que o leitor antecipe facilmente os desfechos, tirando parte da emoção da leitura. Outro ponto negativo é o desenvolvimento raso de alguns personagens secundários, que servem mais como apoio ao protagonista do que como figuras com suas próprias complexidades. Em alguns casos, esses personagens caem em estereótipos clássicos, como o vilão corporativo imoral ou o mentor benevolente. Isso faz com que a narrativa perca em riqueza e profundidade, tornando os conflitos menos intrigantes e mais previsíveis. Além disso, as lições de liderança e ética, embora valiosas, não trazem muitos conceitos novos para quem já leu outros livros do gênero. Para um leitor mais familiarizado com temas de desenvolvimento pessoal e liderança, muitas das ideias apresentadas podem parecer repetitivas ou até superficiais. O livro não se aprofunda em questões mais complexas sobre poder, ética ou a psicologia por trás das decisões empresariais, limitando-se a uma abordagem mais básica e acessível. Opinião desenvolvida e crítica. No fim das contas, Poder S.A. é um livro que tem boas intenções e uma mensagem importante, mas falta profundidade na execução. Para um leitor iniciante no mundo dos negócios e da liderança, ele pode servir como um bom ponto de partida, oferecendo lições básicas sobre ética e poder. Contudo, para alguém que já leu obras mais densas sobre o tema, o livro pode parecer simplório, em alguns momentos, até ingênuo. A ausência de uma narrativa mais complexa e de uma exploração mais profunda dos temas impede que a obra se destaque em um mercado tão competitivo. O autor poderia ter ousado mais, trazendo mais nuances para os dilemas enfrentados por Rodrigo e para os antagonistas corporativos que ele encontra ao longo de sua jornada. Isso tornaria a história mais rica e menos previsível. Em termos de impacto, Poder S.A. cumpre o seu papel de inspirar e motivar, especialmente para aqueles que estão começando a refletir sobre suas escolhas profissionais e éticas. No entanto, a falta de inovação e profundidade pode fazer com que o livro seja rapidamente esquecido por leitores mais exigentes ou experientes. Conclusão. Em conclusão, Poder S.A. é um livro que tem valor em seu propósito, mas que não consegue se destacar entre as melhores obras sobre desenvolvimento pessoal e liderança. Ele cumpre o básico ao inspirar o leitor com uma mensagem positiva de ética e integridade, mas poderia ter oferecido muito mais em termos de complexidade narrativa e inovação conceitual. Recomendo a leitura para quem busca algo leve e motivacional, especialmente para pessoas que estão no início de suas jornadas profissionais e que precisam de uma injeção de ânimo para seguir seus caminhos com ética e propósito. Porém, para leitores mais experientes, que já lidaram com dilemas corporativos ou que buscam insights mais profundos, o livro pode não oferecer o impacto desejado.